Lembra quando a gente falou sobre a história de Davi? Que Davi avistou uma mulher, essa mulher era chamada de Batseba, ele não deveria ficar com essa mulher tinha um marido, ele chamava Urias, lutava na guerra e tal. Ferrou com o cara. Ou seja, Davi fez cagada lá. Sim. Fez cagada, né? Então olha que interessante. No último episódio sobre o rei Davi, Salomão nasceu como resultado da relação entre o rei Davi e Batseba. Lembrando que esta relação começou de uma forma muito controversa, com Davi vendo Batseba banhando-se e cometendo adultério com ela em seguida, ordenando a morte de Urias. Cara, olha que loucura, pegou e matou Urias. O primeiro filho deles morreu prematuramente como resultado do julgamento divino, mas Salomão, seu segundo filho, foi abençoado e amado por Deus. Então, trecho bíblico. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor ao Senhor. O nome Salomão veio pela sua mãe. Então, o que eu quero que a gente reflita um pouco aqui, Rodrigo? É assim, ó. O primeiro filho deles, né, entre Davi e Batseba, ele morreu prematuramente por uma questão de um julgamento divino, porque Davi fez besteira, tá? Só que Salomão, que foi o segundo filho entre eles, foi abençoado e amado por Deus. Então eu queria a sua opinião, porque no último episódio que a gente gravou, tá, a gente estava falando que Davi era um exemplo, junto com Batseba, de um relacionamento que não estava certo, mas que Deus teve misericórdia dele, e ele conseguiu superar todos os problemas emocionais. Então o que dizer desse bebê? Não teria tido a mesma oportunidade de tantos outros, né? Porque a questão do amor de Deus é um ponto-chave para muitas pessoas que não acreditam em Deus. Então como que funciona a justiça divina? De um lado, uma criança morre prematuramente, do outro, essa pessoa é amada por Deus, e isso, Davi, se arrependeu e mesmo assim o filho morreu. Como que você lê um pouco essa situação toda? Para a gente entender essa justiça divina, devemos compreender que não somente a minha história particular, mas a história das pessoas com quem eu convivo, a história da humanidade de modo geral, e de maneira específica a história bíblica, ela se passa num conflito cósmico entre o bem e o mal. Mesmo que o Brasil não esteja com guerra declarada com ninguém, nós estamos em guerra. Porque é uma guerra que não teve tréguas, que desde que houve a queda humana até a restauração de todas as coisas, o conflito está aqui. E numa situação de batalha, de guerra, você nem sempre vai trabalhar com situações ideais. Por exemplo, é muito comum numa situação de batalha, você às vezes ter que, só tem um remédio para 2 soldados, você vai ter que selecionar quem vai viver e quem vai morrer. Às vezes, na situação rápida ali, você fala assim, olha, eu vou deixar, eu tenho que salvar entre o médico ou o cabo. Eu vou salvar o médico. Porque salvando o médico, ele curado, ele vai ter condição de curar outros aqui. Se eu salvar o cabo não vai poder ajudar ninguém. Então, às vezes, você tem que fazer um exercício meio assim, não emocional, não passional, mas racional. Eu só tenho um antídoto. Tem o médico e tem o cabo. Eu vou deixar o cabo morrer, vou salvar o médico. É justo? É fair? Não é. Mas na hora é o que você tem que fazer. E a gente poderia extrapolar isso até a situações mais dramáticas, como aquela do sujeito que ele jogava através do drone, bomba, virou até um filme isso aí, bomba em lugares onde tinham terroristas. E ele sabia onde tinha um terrorista, mas na hora que ele foi soltar a bomba, era um lugar que tinha crianças também. E o terrorista estava com tudo pronto para matar uma cidade. Então tem todo esse dilema ético. E Deus também, às vezes, acaba caindo nesses dilemas éticos devido ao conflito. E como é que Deus age na sua sabedoria? Na sua no seu conhecimento, onisciência de Deus? Bom, entre preservar um e outro, eu vou deixar aí um e vou preservar o outro. Então vamos dar um exemplo. Quais são as opções que Deus tinha? Deixar que Davi morresse pelo crime dele com Batseba. Matasse os dois. E se Deus matasse Davi e Batseba, Deus já estaria matando a sua própria promessa, porque um descendente de Davi deveria sentar no trono. A profecia diz que o cetro não se desviaria de Judá. O descendente de Davi tinha que sentar no trono. Se Deus deixa que o Davi, pela burrada que ele fez, o Davi morre, então quem vai sentar no trono não é um descendente de Davi. Porque o que a gente está falando do trono, a gente está falando de Jesus. Jesus, certo? Exatamente, não vai cumprir como Deus falou. E provavelmente os filhos anteriores do Davi não estavam prontos. Não estava pronto. Então eu vou deixar o Davi viver. Eu vou deixar o Davi viver. Mas eu vou dar um castigo para ele que seria pior do que a morte.
o filho dessa relação sexual dele vai morrer. E se Deus permite que esse filho também cresça, esse menino vai crescer sabendo que ele é filho de um adultério e que tipo de caráter ele podia levantar. E esse poderia ser o rei no lugar de Salomão. Então Deus falou o seguinte, olha, eu vou deixar que essa criança morra, para que Davi aprenda a lição, a dor que eles vão ter. Eu vou dar misericórdia para Davi. Como ele vai depois casar com Batseba e os dois vão ter uma família, Deus vai mostrar a misericórdia dele, deixando que dos dois venha um segundo filho, que vai ser o substituto de Davi, mas o primeiro vai tirar. Não vai ser um filho da base do adultério, não. Agora, tá, tudo isso eu contei do ponto de vista de Davi, faz sentido, Deus deu uma lição para ele, deu para Batseba, do sentido do Messias e da criança. Bom, se Davi for salvo e sua esposa for salvo, por que aquela criança não pode ser salva por Deus? A Bíblia fala, e isso é uma história muito delicada de falar aqui, principalmente numa época em que o pessoal está discutindo tanto questão de aborto, o ser humano não deve praticar a morte porque eu não tenho o dom da vida, mas Deus tem o dom da vida. Deus pode fazer coisas que eu não posso. E mesmo entre nós aqui, por exemplo, se você é o acionista majoritário de uma empresa, esses dias eu estive no SBT, e lá no SBT tem uma vaga do carro do Silvio Santos. Eu não posso parar o meu carro ali, mas o Silvio Santos pode. E se eu falar assim, mas que injustiça, por que o Silvio Santos pode parar o carro dele e ele não posso? Meu amigo, porque ele é o dono do SBT, você não é. Obviamente, ele tem autoridade para certas coisas que você não tem. É óbvio, assim é a vida. Da mesma maneira, Deus é o dono da vida. Então ele tem autoridade para fazer coisas que eu não tenho. Mais um exemplo para fechar a resposta. Eu não posso danificar a Mona Lisa, porque eu não tenho como fazer outra. Mas quando Da Vinci estava pintando aquele quadro, ele deve ter pego alguns rascunhos e jogado no lixo. Hoje eu penso assim, nossa, imagina um rascunho da Mona Lisa jogado no lixo. Imagina quanto não valeria na Bolsa de Valores um rascunho original da Mona Lisa. E pensar que o Da Vinci jogou aquilo no lixo e se perdeu na história. Mas ele podia fazer isso porque ele era Da Vinci. Ele tinha como fazer uma outra Mona Lisa. Eu não tenho. Então Deus pode determinar assim, essa criança vai morrer. É diferente de alguém querendo fazer o aborto. Porque eu não sou Da Vinci, eu não sou Deus, eu não posso dar a vida. Mas Deus pode. Então aquela criança perdeu a oportunidade de viver nesse mundo. Mas e se ela ressuscitar na ressurreição final dos mortos? O que ela perdeu? Nada. Porque ela vai ressuscitar, ela vai entrar na glória, sem conhecer as mazelas desse mundo, e o Espírito Santo, de certa forma, já conhecia aquela criança no ventre, porque assim ele falou com Jeremias, assim o salmista falou, antes que eu fosse ainda uma matéria, eu era ainda uma matéria não terminada no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia os meus dias, o Senhor já me amava. Jesus pulava João Batista corrigindo, pulava no ventre da mãe dele, só quando Maria chegou perto de Isabel. Então Deus já sabia, essa criança vai perder a oportunidade de viver nesse mundo. Mas eu posso ressuscitá-la. E se ela ressuscitar para a glória, sem ter passado por nenhum dos problemas que nós passamos aqui, qual foi a injustiça de Deus com aquela criança? Zero. Do lado de cá da eternidade, eu falo assim, poxa, mas essa criança perdeu a oportunidade de crescer, estudar, governar, conhecer paisagem. Mas se ela entrou no céu, ela perdeu o quê? Você está entendendo? É a mesma coisa de eu falar o seguinte, puxa vida, eu perdi a oportunidade de comer no PF do bairro ali. Porque eu tive que ficar conversando com o Tiago e não pude comer no PF da cidade. Eu estava com uma fome. Aí depois da nossa conversa ele me convida para almoçar no Fazano. O que eu perdi?